exatamente isso. Primeiro em Jerusalém, em Atos 2, houve a conversão de 3.000 homens. Depois a seguir mais 2.000 em Atos capítulo 3. E pouco a pouco temos visto o crescimento do Evangelho. Nós já vimos em Atos capítulo 8 o Evangelho para Samaria. Depois para os gentios, o eunuco da Etiópia. E então, pouco a pouco, estamos a ver a igreja a crescer. Com tribulações, sim, mas também com grandes vitórias. E na semana passada nós terminamos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Eles já foram enviados pela igreja em Antioquia. E foram e fizeram uma viagem missionária por várias cidades. E na semana passada vimos que em cada cidade houve resistência, houve oposição, houve perseguição. Mas também, graças a Deus, houve em cada cidade resultados gloriosos, almas ganhas para Cristo. Hoje vamos ver um assunto interno. Quer dizer, nem sempre os maiores perigos de uma igreja ou de uma organização vêm de fora. Às vezes, os perigos que são mais perigosos vêm de dentro. E vamos ver isso mesmo hoje. O título da mensagem hoje é Conflito e Resolução. Eu quase ia dar o título de Como ter uma boa reunião deliberativa da igreja. Mas pensei que esta é mais apropriada para a mensagem. Mas, mesmo assim, podemos ver como resolver conflito e ver o Evangelho crescer no meio de uma situação conflituosa. Vamos ler agora Atos capítulo 15. Estão comigo? Estão com as suas Bíblias prontas? Então vamos ler, começando em versículo 1. Palavra do Senhor. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E vendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras.
Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los, com Paulo e Barnabé, em Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deve circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordamente, eleger alguns homens e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Vamos neste momento pedir a bênção de Deus sobre a pregação da sua palavra. Pai nosso, tua palavra é santa, pura, perfeita, é luz para as nossas vidas, é mais doce que a mel, mais precioso que o melhor tesouro. E damos graças que hoje podemos abrir tua palavra para ver a verdade que tens para cada um de nós. Todos nós, pessoas diferentes, com desafios e necessidades diferentes, mas mesmo assim a tua palavra é tão relevante e tão pertinente às nossas vidas, cada um que estamos aqui. E pedimos que hoje tu possas iluminar as nossas mentes, abrir os nossos corações para podermos entender aquilo que esta passagem está a transmitir a nós. Ajuda-nos a perceber que a salvação vem só pela fé. Ajuda-nos a ver como podemos dialogar e decidir sobre questões profundas na nossa igreja. Ajuda-nos a ver que o Evangelho continua a se espalhar pelo mundo e faz-nos hoje servos obedientes a Ti. Ilumina-nos, Senhor. Dá ânimo às nossas vidas neste momento. Desperta o nosso entendimento para ver as maravilhas que estão na Tua palavra hoje. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Pergunta é esta: como vamos agir quando surge conflito na nossa igreja? Como vamos responder quando estamos enfrentados com o falso ensinamento? Estas são perguntas que todas as igrejas, todos nós, precisamos perguntar e considerar. Todos nós também devemos estar bem equipados e prontos para saber como resolver conflito no nosso meio. Agora, temos visto que a igreja é principalmente composta por judeus. Mas pouco a pouco têm vindo alguns gentios a converterem. Primeiro o eunuco, depois Cornélio e a sua casa. E depois, em Atos 14, 13 e 14, estamos a ver que Paulo ele vai para estas cidades, vai muitas vezes às sinagogas, fala a verdade do Evangelho para judeus lá,
muitos se oporem ao Evangelho, alguns aceitam, mas também muitos gentios agora estão a arrepender-se do seu pecado e aceitar Jesus como o seu Salvador. Isto, como vimos em versículo 2, eles relataram isto e a maioria das pessoas da igreja responderam com alegria. Diz em versículo 3, passaram por Samaria, contando a conversão dos gentios, davam grande alegria a todos os irmãos. Não é um momento alegre quando alguém se converte a Cristo? Não há maior alegria, não há maior motivo de gratidão do que ver alguém que andava nas trevas, longe de Deus, agora a perceber o Evangelho e aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador. É motivo de grande alegria. Mas agora há um problema. Há judeus dentro da igreja, diz em versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, sobre quem? Estes irmãos que desceram da Judeia, que ensinaram, se não vos circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Esta é uma questão que, à primeira vista, olhamos e pensamos, não é uma questão para nós hoje. Esta questão de circuncisão não é muito debatido no nosso meio hoje. Por acaso, se alguém aqui não saber o que é circuncisão, os nossos diáconos, depois do culto, teriam todo o gosto em explicar exatamente o que é. Mas, basicamente, havia judeus que estavam a dizer para os gentios seguirem Jesus, o que é preciso? Eles tornarem-se judeus e seguirem a lei de Moisés. Esta é a questão. Estão a ver o debate. Paulo e Barnabé e outros dizem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E há outros, no versículo 1, que dizem, crê no Senhor Jesus Cristo e segue a lei de Moisés, torna-se judeu e serás salvo. É acrescentar algo à mensagem do Evangelho. Então, esta é a questão. E por nós, obviamente, não debatemos esta e precisamos de definir, e definir muito bem. Então, aqui, o que acontece? Há uma discussão. Eu gosto, como diz, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão. Lucas, o autor do livro de Atos, ele, de uma forma bastante discreta, descreve uma grande contenda, uma grande luta entre a igreja. Havia uns que diziam um lado, outros que diziam outra coisa. Como vão reconciliar isto? Então, o que é que vão fazer? Vão para Jerusalém, vão encontrar, e esta é o primeiro concílio da igreja. Vamos ver a igreja ao longo da sua história, especialmente da sua história primitiva, congregar ou encontrar em concílios várias vezes para definir doutrinas importantes sobre quem é Jesus Cristo, sobre as Escrituras. Aqui, o concílio, a igreja, vai se reunir por um motivo muito importante, para debater o que é necessário para ser salvo. É a questão fundamental aqui. Circuncisão, sim, mas além disso, mais profundo é o que é necessário para ser salvo. E então, quando chegam lá, depois em versículo 5 diz, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, estas são pessoas dentro da igreja, pessoas que tinham aceito Jesus Cristo, mas que estavam a ensinar esta falsa doutrina, diziam que era necessário guardarem a lei de Moisés, e então, versículo 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Agora, não seria interessante nós podermos ver como seria Pedro e Paulo e Barnabé e Tiago a debater estes assuntos? Até realmente temos os minutos desta reunião. Lucas é o relator, temos Tiago, ele é o presidente da mesa, temos aqui relatado os vários debates entre os irmãos,
temos aqui uma ata escrita depois que mostra o que foi decidido na reunião. É fascinante ver como a igreja vai resolver este assunto. Então vão à igreja e há 3 discursos que estão aqui relatados em Atos. O primeiro é de Pedro. Podem ver em versículo 7, houve grande contenda. Às vezes pensamos que devemos fechar a tampa, devemos minimizar qualquer discussão ou qualquer divisão de opiniões dentro da igreja. Mas Lucas aqui é muito honesto, muito transparente. Ele diz, houve muita contenda. Pedro se levantou e ele falou da sua experiência. Agora, isto aconteceu por volta de 49, 50 depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos 15, 20 anos depois da morte de Jesus Cristo. Cornélio, ele tinha sido convertido há mais ou menos 10 anos. Está bem? O primeiro gentio que foi convertido pelo apóstolo Pedro. Pela pregação do apóstolo Pedro. Então, Pedro, ele vai falar daquilo que nós já aprendemos em Atos 10. Ele diz, lembra-se de Cornélio? E ele diz, em versículo 9, não, Deus não fez diferença alguma entre eles e nós. Purificando os seus corações, quer dizer, foram salvos, como? Reparem em versículo 9, pela fé. Agora, ele vai dizer, agora, por que vamos acrescentar este regulamento, esta exigência na vida das pessoas, nos gentios que estão a converter-se agora? Então Pedro, ele fala. Depois, ele senta e temos o próximo a falar. Quem é? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, ele se levanta e eles contavam o que Deus havia feito dentro do meio deles, entre os gentios. Então eles vão contar aquilo que aconteceu na Turquia, onde eles tinham ido. Eles vão contar o que aconteceu em Chipre. Eles vão dizer, lembra-se em Chipre, Sérgio Paulo, ele converteu-se. Lembra-se em Listra e Derbe, apesar das perseguições, houve gentios que abandonaram a adoração de ídolos e agora estão a adorar Jesus Cristo. Então eles vão falar do seu testemunho. Depois Tiago, o líder da igreja agora em Jerusalém, ele vai dar uma palavra de conclusão sobre isto tudo. E ele diz, em versículo 19, a conclusão disto, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então, 3 discursos, e em cada um destes 3 discursos é afirmado que a salvação é só pela fé, não acrescentar obras da lei. Mas isto é um breve resumo, há muita coisa aqui. Quais são algumas lições que podemos ver desta passagem? Em primeiro lugar, podemos ver a questão aqui. A questão é Jesus Cristo, a salvação é Jesus Cristo mais alguma coisa igual à salvação? Isto, a questão aqui é muito simples. O que é necessário para ser salvo? A Bíblia diz claramente que a salvação é pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora estava em jogo aqui. Será que é Cristo mais as obras? Ainda hoje, se tu perguntares uma pessoa rapidamente, como é que uma pessoa pode ser salvo? Como é que uma pessoa pode ter perdão do seu pecado e ter certeza da vida eterna? Rapidamente vai descobrir se aquela pessoa está em erro ou está na verdade. Se uma pessoa dizer, pelas boas obras, ou por seguir esta igreja ou outra, ou por ser uma pessoa sincera, ou
Não sei, possivelmente Deus simplesmente vai permitir todas as pessoas que são razoavelmente boas. Vais saber que aquela pessoa não compreende a mensagem da Bíblia, não compreende o Evangelho. A única resposta certa é Cristo. A única razão que eu mereço ir para o céu não é por meus méritos, mas por causa de Jesus Cristo. Em Cristo só confiarei. Ele é a pedra angular da minha salvação. Não há outro nome em que há salvação além de Jesus Cristo. Então esta é uma questão fundamental. Tu hoje reconheces o que é necessário para ser salvo do seu pecado e ter a vida eterna? Há tanta confusão sobre este assunto. Eu estava a falar com a Sara recentemente. Parece que às vezes leva tanto tempo e há tanta confusão sobre algo que é tão claro na Bíblia. A salvação é só pela fé. Mais nada. Não podemos acrescentar um milésimo da nossa bondade ou qualquer coisa aquilo que Cristo fez. Em Gálatas 2, se quiserem ler uma carta que corresponde muito bem com aquilo que está a acontecer, leia o livro de Gálatas. Mas repara, vira comigo em Gálatas 2, onde diz o seguinte. E diz lá em Gálatas 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. Esta palavra justificado é ser declarado justo diante de Deus. Como é que uma pessoa pode ser declarado justo diante de Deus? Pela fé em Jesus Cristo. Como dissemos na semana passada, é Cristo em meu lugar. Cristo, Ele morreu a morte que eu merecia morrer. E Ele deu-me a justiça que eu nunca podia ganhar através dos meus próprios méritos. E diz, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então temos esta questão, e é uma questão que ainda hoje é muito importante para nós. Percebes esta doutrina fundamental da nossa fé? Percebes que é só pela fé, sola fide, como disseram os reformadores. Só pela fé que há salvação. Não acrescentamos nada. Nem podíamos acrescentar. Que toda a nossa justiça são como trapos imundos. Então esta é uma questão muito, muito importante. Mas também podemos ver nesta passagem os perigos. Há vários perigos aqui. Lembra, até aqui, a igreja tem passado por vários momentos perigosos. Houve o caso em Atos 5, onde Ananias e Safira mentiram. Pecado dentro da igreja. Temos visto, praticamente ao longo do livro inteiro, perseguição. Mataram Tiago, levaram preso Pedro. Paulo, ele foi apedrejado quase até a morte. Então, esta é uma grande oposição, não é? Mas há o perigo aqui da igreja não ser sufocada por forças de fora, mas por si própria. Há o perigo da aceitação da falsa doutrina. A igreja podia aqui ter dito, olha, vocês têm a vossa opinião sobre isto, alguns de nós temos a nossa opinião sobre isto e vamos simplesmente viver felizes. Não queremos tocar neste assunto, porque é muito contencioso. É uma maneira de lidar com os problemas. Não é uma boa maneira. Então eles podiam ter aceito falsa doutrina. Mas não é possível a igreja ser saudável e ao mesmo tempo aceitar ensinamentos falsos. Era necessário enfrentar ou resolver o assunto. Então os perigos, a aceitação da falsa doutrina, mas também podia haver a divisão da igreja. Nós, ao ler isto, não percebemos muito bem o perigo em que a igreja estava. Podia, se este assunto não tivesse, podia ter havido uma grande divisão.
E considera o que estava a acontecer. Estes judeus foram de Jerusalém, Antioquia, mas dizem desta Jerusalém, porque Jerusalém é alto e as pessoas desceram de Jerusalém, mas foram para o norte, foram para Antioquia. E estes judeus, quando foram lá, encontravam uma igreja com judeus e gentios. Olha, irmão, vem à nossa casa jantar hoje. Se for gentio, nem pensar, um judeu não vai entrar lá. Então, como é que uma igreja pode sobreviver se há judeus crentes e gentios crentes que não vão às suas casas para jantar juntos? Ou tomar a ceia junto. Vou tomar a ceia com um judeu ou um gentio? Não, era esta a perspectiva destes falsos mestres que estavam aí. Como é que a igreja pode sobreviver se os irmãos dentro da igreja estão tão divididas? Até Pedro, em Gálatas, fala sobre isto, sobre a maneira... Eu vou ler. Diz, chegando Pedro a Antioquia, isto é Paulo a falar, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Agora, um grande conflito aqui. Imagina, Pedro e Paulo em colisão. E dizem aqui, resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Quer dizer, Pedro, ele dizia, está bem, eu vou jantar com os gentios desta igreja. Mas chegaram estes judeus. Agora não vou ferir as subtilidades. Mais ou menos sabem a palavra que estou a tentar pronunciar. Não vou ferir isso e não vou comer mais com os gentios. E Paulo diz, Pedro, o que é que estás a pensar? Isso é ridículo. Isso, possivelmente com palavras mais fortes. E diz, outros judeus também dissimulavam com ele, da maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo um judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que abrigas os gentios a viverem como os judeus? Estão a ver a profundidade, os pilares da igreja, Pedro e Barnabé, estão até a ser levados, arrastados por este falso ensinamento. O falso ensinamento, às vezes, nem é aceitar ou acreditar um falso ensinamento, mas é ser levado pela influência ou pela tentar agradar a todos. Também havia o perigo da paragem do avanço do Evangelho. E o Evangelho está a crescer. Paulo e Barnabé e outros estão a levar o Evangelho para muitos sítios diferentes. Gentios estão a receber Cristo como seu Salvador. Isto agora tudo está em jogo. Repara como em versículo 19 diz o seguinte. Por isso julgo, Atos 15, 19, que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Isto tem ideia, Tiago está a dizer aqui. O que está em jogo, ele está a dizer, os gentios que estão a ser convertidos, estamos a colocar um tropeço, estamos a dificultar a sua conversão. Então, a paragem do avanço do Evangelho são perigos que esta igreja estava a enfrentar, mas também, irmãos, são perigos que nós podemos enfrentar no nosso meio, aceitar falsa doutrina, a paragem do avanço do Evangelho, divisão na igreja. Portanto, pondera estes perigos que a igreja estava a enfrentar. Então, houve a questão, salvação, se é só pela fé, ou fé mais obras. Houve os perigos, mas como foi o modo de enfrentar o problema? Isto é lindo, não é? A Bíblia é fascinante. Estão a ver como vocês estão fascinados com esta passagem? Eu espero que sim. Eu acho que possivelmente olhamos, quando inicialmente cheguei a esta passagem, pensei, bem, isto não tem tanta ação como, por exemplo, Atos 2, quando Pedro é liberto da prisão, ou Atos 14, onde Paulo é apedrejado. Isto é basicamente um concílio.
Estão a debater assuntos teológicos. Para alguns de nós isso é uma seca. Para outros de nós podíamos passar horas e horas a debater estes assuntos. Mas isto é para nós, para todos nós. E é bonito e bom. Agora, a questão aqui é fundamental. Mas também a maneira como eles enfrentam o problema é uma lição para nós. Como é que eles vão enfrentar este problema? Em primeiro lugar, enfrentam o problema. Como é que vão enfrentar o problema? Enfrentam. Isso é importante. Diz, tendo tido, em versículo 2, não pequena discussão, houve grande contenda. Isto é muito importante para nós como igreja. Não é que não houve problemas. E problemas graves na igreja em Atos. Houve conflito, houve erros, mas sempre enfrentaram o problema. De Judas, elegeram um novo discípulo, a Ananias, a Cornélio, até aqui. Em versículo 2 diz que não houve uma pequena discussão. Houve muitas palavras, falaram muito, debateram muito. Enfrentaram o problema. Que nós possamos ser assim também. De uma boa forma. Que nós conseguimos ter conflito saudável. Não, uma igreja saudável não é uma igreja que não tem nenhum conflito, onde não há nenhum problema, onde não há nenhuma divisão. Uma igreja saudável é uma igreja que enfrenta com fidelidade a palavra de Deus, com amor para o próximo, com desejo de seguir Jesus Cristo acima de tudo. Portanto, hoje, como igreja, precisamos enfrentar problemas desta forma, mas também juntaram a igreja. Como é que estão a resolver este problema? Enfrentaram, sim, juntaram a igreja. Diz em versículo 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Parece que os apóstolos, os anciãos, congregaram, mas que isto não foi de porta fechada, quer dizer, não tomaram a sua decisão e depois a congregação soube. Porque, reparem, em versículo 22, pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja. Então parece que houve, sim, os anciãos, os apóstolos, a debater, a falar sobre isto, a tentar resolver, mas depois foi exposto e falado à igreja. Então juntaram a igreja. O facto dos apóstolos e anciãos estarem mais envolvidos neste assunto demonstra como a igreja funciona e mostra também a importância de ter bons líderes, bons anciãos, bons pastores, bons diáconos dentro da igreja que conseguem gerir bem estes assuntos. Enfrentaram o problema, juntaram a igreja. Mas não só isso, voltaram às Escrituras. Repara, quais são os argumentos que vão servir para apoiar este facto da salvação ser só pela fé? Vão falar da sua própria experiência, Pedro fala, Paulo fala, mas não só, eles vão falar, Tiago, ele vai às Escrituras. Em versículo 15, olha em versículo 15, com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Ele cita do Velho Testamento, ele mostra como isto foi tudo para cumprir aquilo que tinha sido dito no Velho Testamento. Então ele diz, Tiago, ele faz referência ao Velho Testamento em 16 a 18 e ele interpreta isso como evidência de que sempre foi o plano de Deus para salvar os gentios sem eles se tornarem judeus. Então este é o ponto do argumento de Tiago. Ele está a dizer, olha, em versículo 17, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Ele diz, meus amigos, nós somos judeus. Nós sabemos muito bem o Velho Testamento, as Escrituras. Mas, ele está a dizer aqui, aquilo que estava escrito foi
que os gentios iriam converter-se e não iriam tornar-se judeus. Como diz aqui, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Pronto, para resumir, voltaram as Escrituras. Não foi, esta é a minha opinião, esta é a tua opinião. Oh, Pedro, ele tem muita influência, vamos seguir Pedro. Oh, Tiago, ele tem autoridade, vamos seguir Tiago. Não, seguimos as palavras das Escrituras. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Só a Escritura é que manda-nos como nós vivemos como indivíduos e como igreja. Mas não só voltaram às Escrituras, juntaram a igreja e enfrentaram o problema, mas também procuraram união e demonstraram sensibilidade aos outros. Em versículo 20, diz: escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. O que acontece? A questão teológica é fechada. Quer dizer, a salvação é só pela fé. Mas agora há uma questão prática. Como é que judeus e gentios vão conseguir tolerar um ao outro? E não só tolerar, mas viver em união. E estas diretrizes mostram a importância de demonstrar sensibilidade ao outro. A questão teológica é clara, mas agora há uma preocupação prática. E então ele promove aqui a união e demonstra sensibilidade aos crentes judeus. O que é incrível, repara aqui nesta passagem, falam da circuncisão, dizem não é necessário para ser salvo, mas reparem capítulo 16, versículo 3. Mas porquê? Não era por causa da salvação, mas porque ele ia para lugares onde havia judeus. E ele queria ser sensível a eles. Ele fala sobre isto em 1 Coríntios 9. Até vamos lá. Falta pouco, estamos quase a terminar. Eu sei que esta mensagem é um pouco mais profunda. Está bem? Aguentem comigo. Isto é saudável. Isto é como comer aveia, flocos de aveia em vez de Chocopic. Está bem? Então, 1 Coríntios 9. Agora, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo aqui. Vou anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prémio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Versículo 19. Versículo 18. Logo que prémio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder do Evangelho. Para naquela frase. Não abusar do meu poder do Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. E é exatamente isso que aconteceu com Timóteo, em versículo 16. Fiz-me para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meus chegar a salvar alguns. Qual é a preocupação central do apóstolo Paulo e qual deve ser a nossa preocupação central? É de levar o Evangelho e não colocar tropeços e barreiras assim. Ou, de um lado, da liberdade, ou do outro lado, de constrangimentos. Então, questão da salvação, fechado. É só pela fé. Mas agora os gentios estão aqui encorajados a demonstrar sensibilidade aos seus irmãos judeus. Paulo diz aqui, eu vou fazer tudo na minha liberdade.
que a minha liberdade em Cristo nunca seja um obstáculo ou um motivo de tropeço para que outras pessoas cheguem a Cristo. Ele quer facilitar a evangelização dos outros. Agora, isto é um ponto de aplicação para nós. Nós temos esta mesma mentalidade, este mesmo sentimento. Também nestas diretrizes aqui podemos ver que a lei moral de Deus ainda está em efeito. Quer dizer, porque é que nós hoje obedecemos, por exemplo, o 5º mandamento, não matarás, mas não obedecemos os outros mandamentos, como, por exemplo, ter roupa de vários tipos de tecido. Havia mais de 600 leis dentro da lei de Moisés. E porque essas foram abdicadas, mas existe ainda hoje a lei moral de Deus, que é repetida no Novo Testamento. E podemos ver, por exemplo, não matarás, é dito outra vez por Jesus Cristo. Não adulterarás, também por Jesus Cristo. Então, a lei moral de Deus estava em efeito, e ele está a falar disso também. Então, podemos ver que houve sensibilidade, um desejo de reconciliar os dois lados. O resultado disto tudo é que avançaram. Diz em versículo 36, tornemos a visitar nossos irmãos em todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor. Em capítulo 16 vai ser o início da segunda viagem missionária. Mais cidades vão ser alcançadas. O Evangelho vai crescer, vai continuar. E também houve alegria e afirmação da doutrina certa. Em versículo 31, diz, e quando leram a carta, então foram de Jerusalém, levaram a carta para Antioquia, quando leram, alegraram-se pela exortação. Houve alegria. Alegria sempre acompanha decisões que são em acordo com a palavra de Deus. Portanto, hoje é uma passagem rica, uma passagem profunda. Mas deixo-vos estes pensamentos para concluir. A salvação é só pela fé. Tu tens recebido a salvação pela fé? Tu tens certeza da tua salvação? E nós, hoje, temos colocado algum entrave ou algum obstáculo para os descrentes? Que houve um assunto que estava a pôr um obstáculo para a conversão dos gentios. Nós, hoje, podemos fazer a mesma coisa. Se não tivermos cuidado. Nós, como igreja, o que acontece muitas vezes é que com a expansão ou crescimento da nossa igreja, começamos a olhar para dentro, agradar as pessoas que estão dentro da igreja. E não é que isso não seja importante, mas ficamos com o foco para dentro e esquecemos os que são de fora. Que sempre tenhamos uma visão para alcançar os descrentes, sempre sensíveis a isso. E finalmente, como é que nós gerimos com falsa doutrina ou com divisão na igreja? Espero que nós possamos seguir o exemplo que está aqui, que possamos sempre enfrentar corajosamente falsa doutrina e sempre procurar união onde pode haver união na doutrina certa. Portanto, igreja, repara aqui este capítulo e pensa sobre nós, sobre as tuas vidas hoje. Que a palavra de Deus possa fortalecer a nossa fé e o nosso avanço para o Evangelho. Vamos orar.